Liv. A dor de perder alguém que amamos é como uma tempestade silenciosa e demorada. Ela derruba tudo por dentro, mas por fora o mundo parece continuar exatamente igual. Jamile sentia essa exata tempestade no peito enquanto guardava algumas roupas gastas em uma velha sacola de pano. Fazia apenas 3 dias que ela havia enterrado o marido, o grande amor da sua vida. O silêncio daquela casa simples de alvenaria agora parecia pesado e quase insuportável. Cada canto da pequena sala de estar lembrava o sorriso gentil dele. As paredes descascadas guardavam os planos modestos que fizeram juntos para o futuro. Eles não tinham luxos, o dinheiro era contado, mas o respeito e o amor que dividiam aqueciam o lugar. Agora, sem a presença dele, tudo parecia frio, vazio e completamente sem sentido. Ela alisou com as mãos trêmulas uma camisa de flanela que ainda guardava o cheiro dele. A jovem de 28 anos respirou fundo, tentando conter o nó na garganta. A tristeza já pesava em seus ombros, como se ela tivesse vivido muitas vidas. A porta da frente se abriu de repente, batendo contra a parede com um solavanco agressivo e seco. O susto fez o coração de Jamile disparar, e ela se virou rapidamente para ver quem era. Era a sogra dela, com o rosto endurecido e os olhos faiscando de uma raiva que vinha de longe. A mulher mais velha nunca havia aceitado o casamento do filho com uma moça de origem tão humilde. Para a sogra, Jamile nunca foi o suficiente, sempre foi vista como alguém que não pertencia àquela família. Ela cruzou os braços e encarou a jovem viúva com um desprezo que gelava a alma. A voz da mulher mais velha cortou o ar da sala, fria, cortante e sem um pingo de compaixão. Ela apontou o dedo para a porta aberta, exigindo que Jamile pegasse suas poucas coisas e saísse imediatamente. O chão pareceu sumir debaixo dos pés cansados da jovem. A casa estava no nome dos pais do marido falecido, uma herança antiga e intocável. A sogra deixou muito claro que não queria ver Jamile debaixo daquele teto por mais nenhum segundo. Jamile tentou argumentar com a voz embargada, implorando por um pouco de paciência e humanidade. Ela explicou que não tinha para onde ir e que o dinheiro daquele mês havia sido gasto todo com os custos do funeral. Mas a mulher à sua frente estava completamente cega por uma amargura acumulada. As palavras que saíram da boca da sogra foram duras, cruéis e definitivas, sem chance de retorno. A jovem viúva abraçou a sacola de pano com força contra o peito, sentindo as pernas fraquejarem. Sem forças físicas ou emocionais para lutar contra aquela injustiça, ela caminhou devagar em direção à saída. Seus passos eram lentos pelo corredor curto, carregando o peso de uma saudade e de uma rejeição brutal. Se você já sentiu a dor de perder um grande amor ou teve que recomeçar do zero após uma grande queda, deixe seu relato nos comentários. Compartilhe também de qual cidade ou estado você está ouvindo essa história, porque ler as mensagens de vocês nos dá muita força para continuar. Aproveite este momento e se inscreva no canal para caminhar conosco nessa jornada de recomeços. O sol forte da tarde queimava a poeira fina da rua de terra batida. Jamile parou na calçada irregular, com o vento morno bagunçando seus cabelos escuros. Ela olhou para trás, para a casa onde viveu seus momentos mais felizes e sentiu o peito apertar de forma insuportável. O desespero tomou conta e ela implorou mais uma vez, do fundo da alma, para que a sogra não fizesse aquilo com ela. Pediu que lhe desse pelo menos uma semana para encontrar um quartinho simples, qualquer lugar para recostar a cabeça. A única resposta foi a velha porta de madeira batendo com extrema violência, sendo trancada por dentro logo em seguida. O som da fechadura estalou no ar silencioso da rua,
decretando o fim definitivo daquela etapa de sua vida. Jamile ficou ali, no meio-fio poeirento, completamente desamparada, abraçada à própria dor. O rosto dela foi banhado por lágrimas grossas e dolorosas, que caíam sem que ela pudesse controlar. Ela olhava para os dois lados da rua estreita, sem saber qual direção tomar ou como dar o próximo passo. A poucos metros dali, dentro de um carro escuro estacionado sob a sombra de uma árvore grande, um homem observava toda a cena. O nome dele era Vicente, um homem de 40 anos, de postura firme e olhar observador. Ele conhecia muito bem as dores invisíveis do mundo, embora sua vida atual fosse muito diferente da realidade carente daquela rua. Vicente era um homem de posses, um empresário solitário que havia conquistado um império com o próprio esforço e muito suor. Mas todo o dinheiro que ele acumulou ao longo dos anos nas contas bancárias nunca comprou a paz de espírito que ele tanto buscava. Naquele exato momento, ele estava ali por acaso, visitando um terreno antigo que pretendia comprar na região. Ele já estava com a chave na ignição, pronto para voltar ao conforto do seu escritório no centro da cidade. Porém, ao ver a fragilidade daquela jovem mulher sendo enxotada de casa como um nada, algo se quebrou dentro do peito dele. Ele baixou o vidro do carro devagar, prendendo a respiração diante daquela cena tão triste e crua. A imagem de Jamile sentada na calçada, encolhida e abraçando a sacola contra o corpo, o atingiu em cheio na memória. Ele viu o desespero nos olhos dela quando ela olhou para trás e implorou misericórdia à mulher mais velha. Vicente conhecia aquele olhar profundo de abandono e desespero. A vida também já havia lhe tirado coisas e pessoas preciosas no passado, quando ele não passava de um jovem sonhador sem recursos. Ele desligou o motor do carro, hesitando por um longo momento no silêncio do veículo. Um conflito interno muito forte se formou na mente daquele homem experiente. A razão dizia para ele ligar o carro, seguir seu caminho e não se meter nos problemas alheios de uma região desconhecida. Ele estava acostumado a focar apenas em seus negócios e na sua rotina rigorosa e solitária. Mas o coração o puxava para a rua, pedindo que ele descesse do carro e oferecesse alguma ajuda àquela completa desconhecida. Enquanto ele travava essa batalha interna, Jamile se levantou devagar, limpando a poeira que grudou na saia comprida. Ela começou a caminhar a passos curtos e trêmulos, sem direção certa, apenas tentando se afastar do local de sua humilhação. O sol já começava a baixar no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e avermelhados, avisando que a noite chegaria em breve. E com a noite viria o frio, a escuridão e os perigos das ruas para uma mulher sozinha e desprotegida. Vicente não conseguiu dar a partida no carro. Sua consciência e sua humanidade falaram muito mais alto do que qualquer precaução que ele pudesse ter. Ele abriu a porta do veículo e pisou no chão de terra, sentindo a brisa suave bater em seu rosto maduro. Ele caminhou na direção de Jamile com calma, mantendo uma distância segura e respeitosa para não causar nenhum susto. Os sapatos de couro dele faziam um barulho abafado contra o chão de terra da rua, pouco movimentada. Quando a jovem percebeu que havia alguém se aproximando, ela encolheu os ombros instintivamente. Ela apertou os olhos, como se esperasse mais algum golpe injusto que a vida quisesse lhe dar naquele fim de tarde. Mas Vicente parou a alguns passos de distância e levantou as mãos suavemente, em um gesto de paz. Ele tirou os óculos escuros que usava, revelando um olhar calmo, paciente e extremamente acolhedor. A fisionomia dele transmitia uma segurança silenciosa e uma bondade que não era comum de se ver. Com uma voz firme, porém muito suave, ele perguntou se ela estava bem e se precisava de algum tipo de auxílio.
Jamile olhou para aquele homem bem vestido, sentindo uma mistura imediata de vergonha pela sua situação e medo do desconhecido. Ela tentou disfarçar as lágrimas, limpando o rosto com as costas das mãos calejadas de trabalho doméstico. Ela virou o rosto para o lado e respondeu em um sussurro frágil que estava apenas de passagem, tentando se esquivar. Mas a voz trêmula e a postura completamente abatida denunciavam a verdade triste que ela tentava esconder por orgulho. Vicente não insistiu de imediato, sabendo por experiência própria que a confiança é algo frágil que precisa de tempo. Ele ofereceu um sorriso genuíno e gentil, daqueles capazes de desarmar qualquer defesa erguida pela dor. Explicou de maneira educada que viu, sem querer, o que havia acontecido no portão daquela casa e que sentia muito por ela passar por isso. Foi impressionante como o tom sincero de compaixão foi o suficiente para derrubar as últimas barreiras emocionais de Jamile. Ela, que havia tentado se manter forte até aquele instante, desabou a chorar novamente. Cobriu o rosto com as mãos pequenas, deixando que a angústia reprimida naqueles dias terríveis de luto finalmente transbordasse. A dor rasgava o peito dela, e ela chorava por tudo, pelo marido perdido, pela sogra cruel e pelo abandono no mundo. Vicente não recuou, ele apenas permaneceu ali, como uma rocha firme em meio à tempestade daquela mulher. Ele procurou nos bolsos internos do paletó bem cortado e tirou um pequeno lenço limpo, estendendo na direção dela. Ele não fez perguntas invasivas, não pediu detalhes sobre a briga e nem julgou a situação que acabou de presenciar. Apenas ofereceu a sua presença solidária e respeitosa, deixando claro que ela não precisava passar por aquele momento completamente sozinha. Muitas vezes, a maior ajuda que um ser humano pode dar a outro é apenas escutar o silêncio e respeitar a dor alheia. Aos poucos, o choro sentido de Jamile foi diminuindo de intensidade, tornando-se apenas soluços cansados. Ela pegou o lenço oferecido com muita hesitação, agradecendo com um leve e tímido movimento de cabeça. Enxugou com cuidado os olhos vermelhos e inchados, e depois respirou o mais fundo que conseguiu para recuperar o fôlego. O cheiro de um perfume sutil e masculino que vinha do tecido do lenço trouxe a ela uma sensação estranha e inesperada de conforto. Era como se aquele aroma representasse um porto seguro em meio ao mar agitado que a vida dela havia se tornado. Eles ficaram ali, parados na calçada irregular, por alguns minutos que pareceram não ter fim. Se essa história está tocando o seu coração e fazendo você refletir sobre a vida, não se esqueça de curtir este vídeo agora mesmo. A sua curtida nos ajuda muito a continuar produzindo e trazendo narrativas profundas de amor e de superação para vocês. Compartilhe também esse momento com alguém que precisa de uma palavra de esperança hoje. Quando a respiração de Jamile finalmente se estabilizou, Vicente deu um pequeno passo à frente e fez um convite simples. Ele sugeriu que eles fossem até uma padaria modesta que ele havia visto na esquina da rua principal. Explicou que lá eles poderiam sentar, tomar um café quente e conversar com mais calma sobre o que estava acontecendo. A jovem apertou a alça gasta da sua sacola com muita força, sentindo o medo tomar conta do seu pensamento. A desconfiança natural de quem já sofreu golpes duros na vida a fez recuar um passo, analisando aquele homem com cuidado. Por que alguém com aquela aparência de sucesso estaria tão preocupado com uma viúva pobre jogada na rua? A cabeça dela girava com dúvidas, mas havia algo no olhar limpo de Vicente que transmitia uma paz quase inexplicável. Ele não parecia querer tirar vantagem da situação, ele parecia genuinamente preocupado com o bem-estar de um ser humano. Nesse momento de dúvida cruel, o estômago de Jamile roncou de forma audível, denunciando sua fraqueza física.
Ela não comia nada sólido desde a manhã do dia anterior, consumida pelo trabalho de organizar as poucas coisas após o velório. A fome acumulada e o cansaço dos ossos falaram muito mais alto do que o medo que ela sentia daquele estranho. Ela acabou aceitando o convite, balançando a cabeça de forma afirmativa, com o olhar ainda voltado para o chão de terra. Os dois começaram a caminhar lado a lado, em um silêncio muito respeitoso, deixando a antiga casa e a dor para trás. Eles entraram na pequena padaria de bairro, um lugar simples com azulejos antigos e balcões de vidro suados pelo calor. O cheiro inconfundível de pão francês quente saindo do forno e de café forte coado na hora preencheu o ambiente. Aquele aroma caseiro trouxe um pouco de calor para a alma congelada de Jamile. Vicente guiou os dois para uma mesa pequena nos fundos do comércio, um pouco mais afastada do movimento de clientes que entravam e saíam. Era um espaço mais reservado, onde eles poderiam conversar sem que os curiosos prestassem atenção na aflição dela. Ele se dirigiu ao balcão e fez o pedido, garantindo que trouxessem pão com manteiga, queijo, fatias de bolo e 2 xícaras grandes de café com leite. Ele queria ter certeza de que houvesse comida farta para que ela pudesse recuperar as forças perdidas. Enquanto esperavam o pedido chegar, o silêncio entre eles na mesa não era um silêncio pesado ou desconfortável. Era um silêncio carregado de uma empatia silenciosa, onde olhares diziam mais do que palavras poderiam expressar. Vicente olhava disfarçadamente para as mãos delicadas, mas cheias de marcas de trabalho pesado, que repousavam no colo da jovem. Ele percebia nitidamente a força interior que aquela mulher escondia sob a camada de fragilidade e dor. Quando a garçonete chegou com a bandeja cheia e colocou a comida sobre a mesa de lata, Jamile segurou a xícara quente entre as mãos. Ela sentiu o calor do recipiente de cerâmica passar para os seus dedos frios e fechou os olhos por um breve instante de alívio. Ela tomou um gole pequeno e cuidadoso, sentindo o líquido doce descer pela garganta e acalentar o estômago vazio. Foi apenas nesse momento de acolhimento que ela sentiu coragem para começar a falar com aquele desconhecido. Com a voz muito embargada e olhando para a xícara, ela descreveu o tamanho do vazio imenso que a morte do marido havia deixado. Falou sobre a doença cruel que o levou tão rápido, os dias inteiros passados em cadeiras duras de hospital e a falta completa de dinheiro para tratamentos melhores. Jamile desabafou sobre como se sentiu impotente vendo o homem que amava perder as forças dia após dia. E, em seguida, relatou o tratamento duro da sogra, que nunca perdeu a chance de humilhá-la, mesmo quando o filho ainda estava vivo. A sogra sempre a culpou pela pobreza deles, e agora, com a morte do rapaz, a expulsou sem o menor pudor. Vicente ouvia cada detalhe daquela triste história com uma atenção absoluta, sem interromper ou desviar o olhar. Ele absorvia cada palavra com empatia, compreendendo o peso do fardo que aquela mulher jovem carregava nas costas. Ele não cometeu o erro de tentar dar conselhos fáceis e decorados, ou dizer a frase clichê de que o tempo curaria todas as feridas. Vicente, melhor do que ninguém, sabia muito bem que o luto verdadeiro não possui atalhos ou fórmulas mágicas. A dor da perda é um caminho muito longo, sombrio e quase sempre percorrido de forma muito solitária. A angústia de Jamile, por um milagre da vida, encontrou um abrigo seguro e inesperado na escuta paciente e honesta daquele empresário. Ela percebeu que podia falar abertamente, sem medo de julgamentos ou olhares de superioridade. Quando ela finalmente terminou de relatar seu calvário, a mesa à frente deles estava cheia de pratos vazios e farelos de bolo espalhados. A noite densa já havia caído lá fora, cobrindo o bairro periférico com um véu de escuridão e ventos frios.
A realidade dura do mundo batia à porta de Jamile mais uma vez, assustadora e imediata. Ela precisava urgentemente encontrar um lugar minimamente seguro para passar a noite, mas não tinha uma única moeda no fundo dos bolsos. Sua mente começou a calcular alternativas impossíveis, pensando em talvez pedir abrigo no pátio de alguma igreja próxima. Foi então que Vicente ajeitou a postura na cadeira e olhou profundamente nos olhos escuros e cansados dela. O olhar dele carregava uma determinação tranquila de alguém acostumado a tomar decisões e resolver problemas. Com o tom de voz calmo, ele disse que conhecia um lugar limpo e seguro no centro da cidade, uma pousada familiar muito antiga. Afirmou que ela poderia dormir lá por algumas noites, ter um teto decente e um banho quente, até pensar com calma no que faria. E antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele fez questão de deixar muito claro que pagaria pessoalmente todas as despesas da estadia. Vicente reforçou que estava oferecendo essa ajuda de coração, sem cobrar absolutamente nada em troca no futuro. A jovem viúva arregalou os olhos úmidos, completamente surpresa com o tamanho daquela generosidade repentina. O mundo havia sido tão duro e implacável com ela nos últimos anos que presenciar uma atitude bondosa parecia algo fora da realidade. O primeiro instinto de Jamile foi tentar recusar a oferta por puro constrangimento e orgulho ferido. Ela balbuciou algumas palavras, dizendo que não era certo aceitar uma caridade tão grande de uma pessoa que acabara de conhecer na rua. Mas Vicente sorriu novamente, com aquela mesma paciência que demonstrou quando a encontrou sentada na poeira. Ele inclinou o corpo para a frente e explicou que a roda da vida é feita de ciclos imprevisíveis, de altos e baixos contínuos. Contou rapidamente que, há muitos anos atrás, um desconhecido também havia estendido a mão para ele quando ele não tinha nada além de esperança. Ajudá-la agora era apenas a forma que ele encontrou de devolver ao universo o bem que recebeu no seu momento de maior desespero. A sinceridade naquelas palavras atravessou as barreiras finais do coração machucado de Jamile. Ela baixou os olhos para a mesa de lata, sentindo uma lágrima nova escorrer pela bochecha, mas dessa vez era diferente. Era uma lágrima de alívio puro, a sensação de que, no fim das contas, ela não estava tão sozinha quanto imaginava. Ela respirou fundo e aceitou a ajuda do homem, sentindo que um pequeno e frágil fio de esperança voltava a brilhar no escuro da sua mente. Os dois se levantaram da mesa e Vicente fez questão de carregar a sacola humilde de Jamile, tratando-a com muito cavalheirismo. Caminharam juntos até o carro luxuoso, e o simples som das portas destravando fez a jovem perceber que sua vida tomava um rumo totalmente novo. O estofado de couro do carro luxuoso parecia abraçar o corpo cansado de Jamile. Ela se encolheu no banco do passageiro com muito receio de sujar aquele ambiente tão limpo e cheiroso. A sacola de pano desbotada continuava firmemente apertada contra o seu peito, como se fosse o seu único escudo contra o mundo. Vicente fechou a porta com suavidade e deu a volta pela frente do veículo com passos calmos. Ele entrou no carro, ligou o motor silencioso e ligou o ar-condicionado em uma temperatura agradável. O contraste entre a vida que ela conhecia e aquele momento dentro do carro era gigantesco e assustador. Até poucas horas atrás, o maior luxo de Jamile era conseguir comprar um pedaço de carne para o almoço de domingo. Agora, ela estava sendo resgatada por um milionário de 40 anos que a tratava com uma dignidade que ela quase havia esquecido. As ruas escuras do bairro periférico começaram a ficar para trás, enquanto o carro ganhava velocidade na avenida.
A jovem viúva encostou a cabeça no vidro gelado da janela e observou as luzes da cidade passarem como borrões. A cada quarteirão que eles avançavam, a lembrança do marido falecido apertava o coração dela com uma força implacável. Ela lembrou das vezes em que os dois caminharam de mãos dadas por aquelas mesmas calçadas, cheios de planos simples. A dor da saudade era tão física que ela precisou morder o lábio inferior para não soluçar alto ali mesmo. Vicente percebeu a respiração ofegante dela e ligou o rádio em um volume muito baixo, tocando uma melodia instrumental suave. Ele não tentou puxar assunto, respeitando o momento de luto e a confusão mental que dominava a sua passageira. Se você acredita que anjos da guarda podem aparecer em forma de pessoas comuns, deixe o seu curtir neste vídeo. O seu apoio é fundamental para que o YouTube entregue essas histórias de esperança para mais corações necessitados. Aproveite e se inscreva no canal para não perder o desenrolar dessa jornada de superação e recomeço. A viagem até o centro da cidade durou cerca de 40 minutos, mas para Jamile pareceu uma eternidade silenciosa. Os prédios altos e iluminados começaram a surgir, substituindo as casas simples e as ruas de terra batida. O carro parou em frente a um casarão antigo e muito bem conservado, com paredes pintadas de um tom amarelo claro. Uma placa de madeira talhada à mão indicava que aquela era a pousada familiar que Vicente havia mencionado na padaria. O lugar transmitia uma sensação imediata de paz, com grandes vasos de plantas na entrada e luzes quentes na varanda. Vicente desligou o carro e olhou para Jamile com um sorriso contido e encorajador. Ele disse que aquele era um porto seguro e que os donos da pousada eram pessoas da sua mais alta confiança. Os dois desceram do veículo e caminharam até a porta dupla de vidro da recepção acolhedora. Um senhor de cabelos brancos e rosto simpático os atendeu imediatamente, cumprimentando Vicente como um velho amigo. O empresário explicou brevemente que a jovem precisava de um quarto confortável e silencioso por tempo indeterminado. Enquanto Vicente cuidava de toda a burocracia e do pagamento no balcão, Jamile ficou parada perto da porta. Ela observava os detalhes do saguão, o piso de madeira encerada e os quadros com paisagens calmas nas paredes. A vergonha de não ter um único centavo para pagar por aquilo queimava o rosto dela, mas a exaustão falava mais alto. O senhor da recepção entregou uma chave com um chaveiro de metal pesado nas mãos de Vicente. O empresário se aproximou de Jamile e entregou a chave a ela, junto com um cartão branco de papel grosso. Ele explicou que aquele era o número do seu telefone pessoal e que ela poderia ligar a qualquer hora do dia ou da noite. Disse também que as refeições já estavam todas inclusas na diária e que ela não precisava se preocupar com absolutamente nada. Jamile pegou a chave e o cartão com as mãos trêmulas, sem conseguir encontrar as palavras certas para agradecer tanta bondade. Ela apenas olhou no fundo dos olhos dele e sussurrou um agradecimento frágil, carregado de emoção verdadeira. Vicente assentiu com a cabeça, desejou a ela uma boa noite de descanso e caminhou de volta para a rua escura. A jovem viúva ficou sozinha no saguão, sentindo o peso da solidão retornar assim que a porta de vidro se fechou. O recepcionista gentil indicou o caminho para o quarto, que ficava no andar de cima, no final de um corredor muito silencioso. Ela subiu os degraus de madeira devagar, sentindo as pernas pesarem como se fossem feitas de chumbo. Ao abrir a porta do quarto, o cheiro de limpeza e de lavanda invadiu as suas narinas, trazendo um conforto imediato. O ambiente era simples, mas extremamente acolhedor, com uma cama grande, lençóis brancos esticados e uma janela com cortinas grossas.
Muitas vezes, a vida nos tira o chão apenas para nos ensinar a caminhar por caminhos que nunca imaginamos. Conta para mim aqui nos comentários de qual cidade ou estado você está acompanhando essa história emocionante. Eu leio cada um dos comentários e adoro saber até onde as nossas narrativas estão chegando. Jamile trancou a porta por dentro, encostou a testa na madeira fria e deixou o corpo escorregar até o chão. A represa de emoções que ela vinha segurando desde a porta da casa da sogra finalmente se rompeu por completo. Ela chorou copiosamente, sentada no piso do quarto desconhecido, abraçada aos próprios joelhos. O choro era uma mistura confusa de luto, de abandono, de alívio por ter uma cama e de culpa por estar segura. Como ela poderia dormir em um colchão macio enquanto o corpo do seu amado marido repousava na terra fria do cemitério? A culpa do sobrevivente é um dos sentimentos mais cruéis que o coração humano pode experimentar após uma perda grave. Ela sentia que não merecia aquele conforto, que o certo seria estar sofrendo na rua, dividindo o destino duro que a vida lhe impôs. Depois de muito tempo chorando no chão, o frio da noite começou a penetrar pelas frestas da janela. Jamile se levantou com dificuldade, limpou o rosto inchado e caminhou até o pequeno banheiro de azulejos claros. Ela tirou as roupas gastas, que cheiravam a poeira e a tristeza, e entrou debaixo do chuveiro quente. A água abundante caindo sobre os seus ombros tensos pareceu lavar uma pequena camada daquela dor insuportável. Ela deixou a água correr por muitos minutos, com os olhos fechados, rezando baixinho para que o marido encontrasse paz. Ao sair do banho, ela vestiu uma camiseta larga e antiga, a única peça de dormir que havia conseguido colocar na sacola. A jovem deitou na cama macia, puxou o cobertor grosso até o pescoço e ficou olhando para o teto branco. A mente dela não parava de trabalhar, repassando as cenas da expulsão e o olhar cheio de ódio da mulher que deveria ser sua família. O cansaço físico e emocional acabou vencendo a insônia, e ela adormeceu em um sono pesado e sem sonhos. Na manhã seguinte, um raio de sol atrevido passou pela fresta da cortina e bateu no rosto de Jamile, acordando a jovem. Ela abriu os olhos devagar, sentindo uma confusão momentânea ao não reconhecer as paredes do quarto. A realidade da sua nova vida atingiu seu peito como um soco assim que a memória da tarde anterior retornou. Ela estava viúva, sem casa, sem família e dependendo da caridade de um homem que ela mal conhecia. Jamile se sentou na beirada da cama, respirou fundo e tentou encontrar forças para encarar aquele novo dia. Ela desceu para o salão de café da pousada, onde o cheiro de bolo assado e café fresco já dominava o ambiente. O salão estava vazio, com poucas mesas arrumadas com toalhas xadrezes e pães variados em cestas de palha. Ela serviu uma xícara de café preto e pegou uma fatia pequena de pão, sentando de frente para a janela que dava para a rua. O movimento da cidade grande começava a acelerar lá fora, pessoas apressadas indo para o trabalho, alheias à dor dela. Enquanto bebericava o café amargo, a porta da pousada se abriu e uma figura conhecida entrou no salão. Era Vicente, vestindo roupas um pouco mais casuais do que no dia anterior, mas com a mesma postura elegante e segura. Ele olhou ao redor, encontrou Jamile na mesa do canto e caminhou na direção dela com um sorriso tranquilo. O coração dela deu um pequeno salto de nervosismo e ela ajeitou a postura na cadeira instintivamente. Ele perguntou com muita educação se poderia se sentar na cadeira vazia de frente para ela, e ela assentiu com a cabeça. Você já conheceu alguém que mudou o rumo da sua vida com um simples gesto de bondade? Escreva a sua experiência nos comentários e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que sempre esteve ao seu lado nos momentos difíceis.
O amor e a empatia precisam ser celebrados e passados adiante. Vicente perguntou como havia sido a noite dela, se o quarto era confortável e se ela havia conseguido descansar um pouco. A voz dele era madura e passava uma segurança que Jamile nunca havia sentido em toda a sua vida sofrida. Ela respondeu que a cama era maravilhosa e agradeceu novamente por tudo o que ele estava fazendo por ela. O olhar dela baixou para a toalha xadrez, ainda constrangida por estar recebendo tanta atenção de um homem daquela posição. Ele percebeu o desconforto e decidiu mudar de assunto, falando sobre o clima agradável daquela manhã de terça-feira. Ele pediu uma xícara de café para a funcionária e começou a conversar sobre assuntos triviais da cidade. Aos poucos, a tensão nos ombros de Jamile foi diminuindo, e ela começou a prestar atenção nas palavras dele. Vicente não agia como se fosse superior, ele falava de igual para igual, demonstrando um interesse genuíno nela. Após alguns minutos de conversa amena, ele colocou a xícara na mesa e adotou uma expressão um pouco mais séria. Ele explicou que havia deixado a hospedagem paga por um mês inteiro, para que ela não precisasse se desesperar. A jovem arregalou os olhos escuros, chocada com a quantia de dinheiro que ele devia ter gastado com aquela caridade. Ela tentou protestar imediatamente, dizendo que não podia aceitar, que um mês era muito tempo e que ela arrumaria um emprego logo. A voz dela saiu trêmula, carregada de um orgulho humilde de quem sempre trabalhou duro para ter o mínimo. Mas Vicente levantou a mão direita de forma suave, pedindo que ela não se preocupasse com os valores financeiros. Ele disse que um mês era o tempo mínimo que uma alma precisava para começar a entender o próprio luto e respirar novamente. As palavras dele carregavam um peso de experiência que impressionou Jamile profundamente. Ela perguntou, com a voz muito baixa, porque ele entendia tanto sobre perdas e sobre o tempo necessário para curar a dor. Vicente desviou o olhar para a janela por um longo momento, observando o movimento dos carros na rua ensolarada. A expressão do milionário mudou, ganhando um tom de melancolia que contrastava com a imagem de homem forte e bem-sucedido. Quando ele voltou a olhar para ela, os olhos dele não escondiam a tristeza de uma cicatriz muito antiga. Ele revelou que, há 15 anos atrás, havia perdido a sua primeira e única esposa em um acidente de carro muito trágico. Naquela época, ele ainda estava construindo a sua empresa, trabalhando dia e noite, e o mundo dele desabou completamente. Vicente contou que o dinheiro não serviu para curar a dor, não serviu para trazer a amada de volta e não acalmou o seu coração. Ele disse que passou meses perdido em uma escuridão profunda, sem saber como dar o próximo passo ou como continuar respirando. Foi a ajuda de pessoas boas e pacientes que o puxou do fundo do poço e o fez entender que a vida precisava continuar. Jamile ouviu o relato com o coração apertado, percebendo que aquele homem forte também carregava as suas próprias feridas irreparáveis. A revelação de Vicente criou uma ponte invisível de compreensão mútua entre duas almas machucadas pela morte. Ela finalmente entendeu por que ele não havia passado direto com o carro quando a viu sendo expulsa na rua de terra. Ele reconheceu nela o mesmo desespero e a mesma sensação de abandono que ele havia sentido no seu pior momento. A jovem viúva sentiu os olhos marejarem, mas dessa vez era uma emoção de conexão humana, de empatia pura. Se essa conexão entre Jamile e Vicente está te emocionando, não esqueça de verificar se você já está inscrito no nosso canal. Ative o sininho de notificações para ser avisado assim que a próxima parte dessa história estiver disponível. A sua presença aqui é o que dá vida ao nosso trabalho. A partir daquela manhã, uma rotina silenciosa e respeitosa se estabeleceu entre os dois.
Vicente não ia à pousada todos os dias para não sufocá-la, mas passava por lá a cada 2 ou 3 dias no final da tarde. Ele levava livros de histórias inspiradoras, pacotes de biscoitos finos ou apenas a sua companhia tranquila para um café. Jamile passava os dias no quarto ou caminhando pela praça próxima, tentando organizar os seus pensamentos confusos. A dor da perda do marido continuava presente, mas começava a perder aquela força destrutiva e desesperadora dos primeiros dias. Aos poucos, a jovem foi percebendo que a presença de Vicente era o único momento do seu dia em que ela sentia alguma paz. Eles passavam horas conversando no banco da praça, sob a sombra das árvores, falando sobre a infância, sobre valores e sobre a vida. Ela contava sobre as dificuldades de crescer no interior, sobre o trabalho duro na roça e sobre a simplicidade da sua família que já havia partido. Ele escutava com fascinação, admirando a força e a resiliência daquela mulher que havia enfrentado tantas tempestades sem perder a doçura. A cada encontro, o sorriso de Jamile começava a aparecer de forma tímida, iluminando o rosto que antes só expressava tristeza extrema. Mas o coração humano é um território complicado e cheio de contradições profundas. Ao mesmo tempo em que ela se sentia grata e acolhida, uma sombra terrível de culpa começava a rondar os seus pensamentos noturnos. Ela se pegava pensando no sorriso bonito de Vicente e logo em seguida era invadida por um sentimento de traição doloroso. Como ela podia estar sorrindo e se sentindo bem perto de outro homem quando seu marido havia partido há tão pouco tempo? O fantasma da sogra cruel também aparecia nos seus pesadelos, apontando o dedo e acusando Jamile de esquecer o filho dela rápido demais. Esses conflitos internos faziam com que a jovem recuasse bruscamente em alguns momentos, tornando-se distante e fria. Vicente, com toda a sua experiência e maturidade, percebia essas mudanças de humor e respeitava os limites dela sem cobrar nada. Ele sabia que o amor e a confiança não nascem da noite para o dia, especialmente em um solo que foi duramente castigado. Em uma tarde de domingo chuvosa, eles estavam sentados na varanda coberta da pousada, observando a água cair nas plantas. Jamile abraçava uma xícara de chá quente, com o olhar perdido nas gotas que escorriam pelo vidro molhado. O silêncio entre eles era confortável, mas havia uma tensão não dita flutuando no ar frio daquela tarde. Ela finalmente tomou coragem, virou o rosto para ele e disse que precisava procurar um emprego o mais rápido possível. Afirmou que não podia continuar vivendo às custas dele, que a sua dignidade exigia que ela voltasse a trabalhar e a se sustentar. A voz dela soou mais firme do que nos últimos dias, mostrando que a antiga força interior estava começando a despertar. Vicente olhou para a mulher ao seu lado, notando o brilho determinado que havia voltado aos olhos escuros dela. Ele não tentou impedi-la ou oferecer mais dinheiro, pois sabia que a independência era o primeiro passo para a verdadeira cura. O milionário sorriu de forma gentil e disse que a ajudaria a procurar algo adequado assim que a segunda-feira amanhecesse. A resposta dele encheu o peito de Jamile de um alívio enorme e de uma gratidão que ela mal conseguia colocar em palavras. Ela percebeu que, pela primeira vez na vida, havia encontrado alguém que não queria controlá-la, mas sim apoiá-la de verdade. A tempestade lá fora continuava forte, mas dentro do coração da jovem viúva, uma pequena semente de esperança começava a criar raízes sólidas. A manhã de segunda-feira amanheceu com um céu limpo e um sol tímido que tentava afastar o frio do final de semana. Jamile acordou muito cedo, sentindo um misto de ansiedade e de esperança que há tempos não visitava o seu peito. Ela vestiu a sua melhor roupa, uma saia modesta e uma blusa de botões que havia lavado no pequeno tanque da pousada.
O tecido estava um pouco gasto pelo tempo, mas o cheiro de sabão e o capricho mostravam a sua dignidade intocável. Ela desceu as escadas de madeira com passos decididos, pronta para enfrentar a cidade grande e buscar o seu próprio sustento. Vicente já a esperava no pequeno salão do café, lendo um jornal de notícias locais enquanto tomava a sua bebida amarga. Ele levantou os olhos ao perceber a presença dela, e um sorriso de admiração se formou no rosto do empresário experiente. Ele notou a postura ereta de Jamile, a cabeça erguida e o brilho de determinação que agora morava no olhar da jovem. Ela se sentou de frente para ele, agradeceu o café que já estava servido e disse que começaria a procurar emprego pelas ruas do centro. Ele dobrou o jornal com calma, colocou sobre a mesa e ofereceu carona para levá-la aos centros comerciais mais movimentados. A jovem viúva agradeceu a oferta com muita educação, mas recusou o convite com uma firmeza surpreendente. Ela explicou que precisava caminhar com as próprias pernas, sentir a rua e enfrentar os nãos que a vida comercial costuma dar. Vicente compreendeu perfeitamente a necessidade dela de provar a si mesma que era capaz de reerguer a própria vida sem muletas. Ele apenas anotou em um pedaço de papel o endereço de alguns conhecidos que possuíam lojas na região central. Disse que ela poderia usar o nome dele como recomendação, caso sentisse que a situação estava muito difícil. Jamile guardou o papel com cuidado no bolso da saia, sentindo o coração aquecido por aquela rede de apoio tão gentil. Ela se despediu dele com um aceno rápido e cruzou a porta de vidro da pousada, ganhando as ruas barulhentas da cidade. O barulho das buzinas, o vai e vem apressado das pessoas e as vitrines cheias de mercadorias a deixaram um pouco tonta nos primeiros minutos. Mas ela respirou fundo, agarrou a sua bolsa de lado e começou a entrar nas lojas que exibiam placas de contratação. A cada porta que ela cruzava, o nervosismo apertava a garganta, mas ela engolia o medo e oferecia os seus serviços com muita humildade. Se você já teve que sair de casa cedo, com o coração apertado e precisando muito de uma oportunidade de trabalho, curta este vídeo. A sua curtida ajuda a fortalecer o nosso canal e faz com que essas histórias de luta cheguem a mais pessoas que precisam de motivação. Aproveite e compartilhe essa mensagem com aquele amigo que está precisando de um pouco de esperança na vida. As primeiras tentativas foram extremamente frustrantes, como costuma acontecer com quem busca uma chance sem ter muita experiência formal. Em uma loja de sapatos, o gerente olhou para as roupas simples de Jamile e disse de forma ríspida que a vaga já havia sido preenchida. Em um mercado de bairro, a dona exigiu cartas de recomendação de empregos anteriores, coisas que a jovem nunca teve a oportunidade de juntar. Cada recusa era como uma pequena agulha furando a bolha de confiança que ela havia construído durante o café da manhã. A hora do almoço chegou implacável, e o sol do meio-dia castigava os ombros cansados da mulher que caminhava sem parar. Ela comprou um salgado simples com as poucas moedas que o marido havia deixado em um bolso velho de casaco. Sentou em um banco de concreto de uma praça movimentada, mastigando devagar e observando o mundo girar ao seu redor. A saudade do marido bateu forte novamente, lembrando de como ele sempre a encorajava quando as coisas pareciam difíceis. Ela fechou os olhos por um segundo, pedindo proteção silenciosa aos céus para continuar a sua jornada naquela tarde longa. A determinação de não voltar para a casa da sogra e a vontade de honrar a ajuda de Vicente a fizeram levantar do banco com energia renovada. No meio da tarde, depois de andar por mais de 15 quarteirões, ela parou em frente a uma floricultura charmosa e perfumada.
O lugar não era grande, mas exibia vasos coloridos, arranjos muito bonitos e um clima de paz que contrastava com a rua barulhenta. Uma pequena placa de papelão, escrita à mão, estava pendurada no vidro, pedindo uma ajudante geral para o período da tarde. Jamile alisou a saia, empurrou a porta de vidro com cuidado e ouviu o som suave de um sino anunciando a sua entrada. O cheiro de terra molhada, de rosas frescas e de folhas verdes invadiu a sua alma, trazendo uma sensação imediata de conforto e de familiaridade. Uma senhora de cabelos muito brancos e avental sujo de terra saiu dos fundos da loja, limpando as mãos em um pano de prato. O rosto da senhora era marcado por rugas profundas de sorrisos antigos, e os olhos claros transmitiam uma bondade muito rara. Jamile se apresentou com a voz um pouco trêmula, dizendo que estava ali por causa da placa pendurada na porta de vidro. Explicou que não tinha estudo avançado, mas que havia crescido no interior e entendia muito sobre o cuidado com as plantas e com a terra. A senhora idosa, que se chamava Dalva, ouviu a jovem com muita atenção, analisando a postura humilde e o olhar sincero da viúva. A senhora Dalva perguntou sobre a vida de Jamile, querendo saber o que trazia uma moça tão jovem e com um olhar tão triste para a sua porta. Sem conseguir segurar a emoção, a jovem contou um breve resumo da sua história recente, omitindo os detalhes mais cruéis da expulsão. Falou sobre a perda recente do marido e sobre a necessidade urgente de recomeçar a vida do zero e com muita dignidade. A velha senhora suspirou pesadamente, caminhou até um vaso de orquídeas e tocou as pétalas delicadas com as pontas dos dedos. Ela virou para Jamile e disse que as flores e as pessoas têm muito em comum, ambas precisam de tempo, de cuidado e de um recomeço após a poda. Muitas vezes, a ajuda que precisamos vem de pessoas que acabamos de conhecer, mostrando que o mundo ainda tem muita luz. Deixe aqui nos comentários a sua experiência sobre recomeços difíceis e nos diga de qual cidade você está nos assistindo hoje. Ler os relatos de vocês nos enche de alegria e nos motiva a continuar narrando essas trajetórias de superação. A senhora Dalva ofereceu o emprego ali mesmo, sem pedir currículos complicados ou fazer exigências que a jovem não pudesse cumprir. O salário não era uma fortuna, mas era o suficiente para Jamile começar a juntar dinheiro para alugar o seu próprio cantinho. A alegria invadiu o peito da jovem, que abriu o primeiro sorriso largo e verdadeiramente iluminado das últimas semanas. Ela agradeceu repetidas vezes, apertando as mãos sujas de terra da sua nova patroa com uma gratidão que transbordava do coração. O combinado era que ela começasse no dia seguinte, bem cedo, para ajudar a receber as flores novas que chegariam do fornecedor. O caminho de volta para a pousada pareceu muito mais curto e leve do que a caminhada exaustiva daquela tarde. Jamile entrou no casarão antigo quase flutuando, com a postura completamente diferente da moça assustada que havia saído de manhã. Ela encontrou Vicente sentado na varanda, lendo um livro sob a luz amarelada de um abajur clássico. Assim que ele viu o sorriso no rosto da jovem, ele fechou o livro e se levantou rapidamente, já sabendo o que aquele olhar significava. Ela contou a novidade com um entusiasmo contagiante, descrevendo a floricultura, o cheiro do lugar e a bondade da senhora Dalva. Vicente escutou tudo com uma alegria genuína, celebrando aquela pequena grande vitória como se fosse uma conquista sua também. Ele elogiou a persistência dela, dizendo que poucas pessoas teriam a força de enfrentar a cidade daquela forma após um luto tão duro. A jovem viúva abaixou a cabeça, corando levemente com o elogio sincero do empresário milionário. Um silêncio confortável e cheio de significados se instalou entre os dois naquela varanda silenciosa.
Os olhares se cruzaram por um segundo a mais do que o normal, revelando um sentimento novo que começava a brotar no meio daquela amizade. Os dias seguintes na floricultura foram fundamentais para a recuperação emocional de Jamile. Lidar com a terra, cortar as folhas secas e montar arranjos coloridos funcionava como uma terapia diária e silenciosa para o coração dela. A senhora Dalva se mostrou não apenas uma patroa justa, mas uma conselheira sábia que escutava as angústias da jovem com muita paciência. A rotina de trabalho preenchia a mente de Jamile, afastando os fantasmas cruéis da solidão e da rejeição da família do marido. No final do dia, ela sempre voltava para a pousada com as mãos cheirando a rosas e o coração um pouco mais leve do que no dia anterior. Vicente manteve o seu costume de visitá-la a cada 2 ou 3 dias, sempre no final da tarde, trazendo pequenos mimos e uma boa conversa. Ele começou a passar na floricultura de vez em quando, comprando arranjos simples apenas para ter uma desculpa para vê-la trabalhar. Ele admirava a delicadeza com que ela tratava cada planta, a forma como ela sorria para os clientes e como o luto ia se transformando em força. A presença dele constante e respeitosa foi ganhando um espaço cada vez maior nos pensamentos da jovem viúva. Ela se pegava esperando pelo horário em que ele costumava aparecer, sentindo um frio na barriga que ela julgava estar enterrado para sempre. Inscreva-se no canal agora mesmo se você está torcendo para que a Jamile encontre a felicidade depois de tanto sofrimento. Ative o sininho para não perder nenhum detalhe do que vai acontecer nos próximos capítulos dessa história emocionante. A sua inscrição é o nosso maior incentivo para continuar trazendo histórias que tocam o fundo da alma. Mas a mente humana é um labirinto escuro e cheio de armadilhas dolorosas. Certa noite, deitada na cama do seu quarto na pousada, a culpa voltou a atacar o peito de Jamile com uma fúria avassaladora. Ela olhou para uma pequena foto do marido falecido que havia colocado sobre a mesa de cabeceira de madeira. O sorriso dele na imagem parecia julgá-la, como se perguntasse como ela podia estar sentindo atração por outro homem tão rápido. Fazia menos de um mês que ele havia partido, e ela já estava se encantando pelas visitas e pelos olhares do empresário gentil. As palavras cruéis da sogra ecoaram na mente dela na calada da noite, dizendo que ela não era digna do amor de ninguém. O medo de estar traindo a memória do marido fez com que ela chorasse baixinho até a madrugada, encolhida debaixo do cobertor grosso. No dia seguinte, ela acordou com olheiras fundas e o semblante fechado, carregando o peso invisível de uma traição que só existia na cabeça dela. Quando chegou na floricultura, a senhora Dalva percebeu imediatamente que havia algo muito errado com a sua funcionária preferida. Mas a velha senhora não forçou nenhuma confissão, apenas entregou um regador e pediu que ela cuidasse das violetas no fundo da loja. O destino, sempre implacável, escolheu exatamente aquele dia de fragilidade extrema para testar a resistência de Jamile. No final do expediente, Vicente apareceu na loja com um sorriso largo, convidando a jovem para tomar um café em uma confeitaria famosa da rua de baixo. Ela hesitou muito, a culpa ainda gritando dentro da sua cabeça, mas acabou aceitando para não ser indelicada com o homem que a salvou da rua. Eles caminharam lado a lado pela calçada movimentada, mantendo uma distância segura e respeitosa, mas conversando de forma muito animada. Foi então que uma mulher cruzou o caminho deles de forma abrupta, parando bem na frente do casal, com os olhos arregalados de espanto. Era uma antiga vizinha do bairro periférico onde Jamile morava com o marido, uma mulher conhecida por espalhar fofocas maldosas. A vizinha olhou para a jovem viúva, depois olhou para as roupas finas de Vicente, e um sorriso de deboche e malícia surgiu no rosto dela.
Sem nenhum pingo de vergonha ou respeito, a mulher cruzou os braços e disparou palavras venenosas em um tom alto o suficiente para os passantes ouvirem. Ela disse que a sogra de Jamile tinha toda a razão em expulsá-la, já que o corpo do coitado do marido nem havia esfriado, e ela já desfilava com um homem rico. Afirmou que todos no bairro antigo comentavam sobre a viúva interesseira que havia abandonado o luto para viver no luxo da cidade grande. Se você já foi vítima de fofocas maldosas e sabe como as palavras podem destruir a paz de uma pessoa, deixe o seu comentário. Compartilhe também de onde você é, pois nós queremos muito saber até onde a nossa voz está alcançando o coração de vocês. O mundo precisa de mais empatia e menos julgamentos precipitados. O sangue de Jamile gelou instantaneamente, e o mundo ao seu redor pareceu girar fora de controle e em câmera lenta. Cada palavra daquela vizinha amarga era como uma pedrada atirada diretamente na ferida aberta da culpa que ela já carregava. Ela não conseguiu se defender. A voz sumiu da garganta e as pernas tremeram tanto que ela quase perdeu o equilíbrio na calçada de pedras. Vicente deu um passo à frente, com a expressão completamente fechada, assumindo uma postura protetora e extremamente severa. Ele usou o seu tom de voz mais firme e autoritário para mandar a mulher seguir o seu caminho e não se atrever a ofender a jovem novamente. A vizinha, intimidada pela presença imponente do milionário, recuou um passo, resmungou alguns insultos baixos e se afastou apressada. Mas o estrago emocional já estava feito, profundo e devastador. Jamile cobriu o rosto com as mãos, tomada por uma vergonha absoluta e por um desespero que não cabia no próprio corpo. Ela deu as costas para Vicente e começou a correr na direção da pousada, esbarrando nas pessoas e chorando de forma descontrolada. O empresário tentou chamá-la, deu alguns passos na direção dela, mas percebeu que aquele era um momento em que a dor precisava gritar sozinha. Quando chegou no quarto da pousada, a jovem trancou a porta, encostou na parede fria e deslizou até o chão, soluçando alto. Aquelas palavras maldosas confirmavam os piores pesadelos que atormentavam a sua mente durante as madrugadas silenciosas. Ela se sentiu suja, desonesta e indigna de todo o respeito e o carinho que estava recebendo nos últimos tempos. A culpa esmagou qualquer traço de alegria que a floricultura e as conversas com Vicente haviam trazido de volta para a sua vida. A dor física do luto pareceu retornar com força total, como se o marido tivesse acabado de falecer naquele exato momento. Durante 2 dias inteiros, Jamile não atendeu às ligações de Vicente e evitou descer para o salão da pousada nos horários em que ele costumava passar. Ela ia para a floricultura de cabeça baixa, fazia o seu trabalho em silêncio absoluto e voltava para o quarto para se esconder do mundo. A senhora Dalva notou a escuridão que tomou conta da jovem, mas soube esperar o momento certo para oferecer o seu ombro amigo. Na tarde do 3º dia de afastamento, Vicente apareceu na porta da floricultura com uma expressão cansada e muito preocupada. Ele entrou na loja no exato momento em que não havia nenhum cliente, caminhando diretamente para o fundo do salão onde a jovem podava as rosas. O som metálico da tesoura de poda cortando os galhos secos ecoava no silêncio pesado do fundo da floricultura. Jamile mantinha a cabeça baixa, concentrada em não olhar para a porta de entrada, mas o coração dela disparou imediatamente. Ela reconheceu o som dos passos firmes de Vicente caminhando pelo piso rústico do estabelecimento. O cheiro do perfume amadeirado dele se misturou ao aroma doce das rosas e da terra molhada, trazendo um conforto que ela tentava negar. O empresário parou a poucos passos de distância, com as mãos nos bolsos do paletó escuro e um olhar repleto de paciência.
Ele não disse nada nos primeiros minutos, apenas observou as mãos trêmulas da jovem, trabalhando nas flores com uma pressa nervosa. A senhora Dalva, percebendo a delicadeza do momento, recolheu alguns vasos vazios e foi discretamente para a sala dos fundos. A sábia dona da loja sabia que certas feridas da alma precisam ser tratadas sem a presença de curiosos. O silêncio entre Jamile e Vicente parecia denso, carregado de todas as palavras que não haviam sido ditas naqueles dias de afastamento. Finalmente, ele suspirou de forma cansada e chamou o nome dela com uma suavidade que desarmou qualquer defesa que ela ainda tentasse manter. A jovem viúva parou o movimento da tesoura, mas continuou olhando para as folhas verdes caídas sobre a mesa de madeira. Ela sentia uma vergonha paralisante, como se as fofocas cruéis da antiga vizinha tivessem grudado na sua pele como lama. Com a voz muito embargada, ela pediu desculpas por ter sumido e por não ter retornado às ligações dele nos últimos dias. Ela tentou explicar que o mundo era um lugar muito maldoso e que as pessoas nunca entenderiam a amizade pura que existia entre eles. Disse que a lembrança do marido falecido exigia um respeito que ela sentia estar manchando ao sorrir e passear pela cidade tão cedo. Vicente deu um passo à frente, aproximando-se com a mesma cautela de quem tenta resgatar um pássaro assustado de uma tempestade. Ele pediu que ela soltasse a tesoura e olhasse nos olhos dele, afirmando que a verdade não mora na boca de pessoas amarguradas. A voz do homem maduro carregava uma firmeza acolhedora, uma autoridade baseada no afeto e na compreensão profunda da dor humana. Deixe o seu curtir neste vídeo. A sua interação é o que mantém o nosso canal vivo e nos permite contar essas histórias de superação para milhares de pessoas. Aproveite também para se inscrever e ativar o sininho, e não esqueça de comentar de qual cidade ou estado você está nos ouvindo hoje. Vicente continuou falando com uma calma que acalmava os batimentos acelerados do coração da jovem viúva. Ele explicou que o marido dela, que a amava com tanta pureza, jamais desejaria vê-la sofrendo e enterrada em vida por causa dele. O amor verdadeiro é aquele que deseja a felicidade do outro, mesmo quando os caminhos são separados pela força cruel do destino. As palavras do empresário entraram na mente de Jamile como um bálsamo curativo em uma ferida muito exposta. Ela levantou o rosto devagar, com os olhos transbordando de lágrimas, e encontrou o olhar firme e protetor daquele homem maravilhoso. A vergonha foi perdendo a força, dando lugar a um alívio imenso por saber que não precisava carregar o mundo inteiro nas costas. Vicente estendeu a mão grande e enxugou uma lágrima teimosa que escorria pela bochecha pálida da jovem. Com um toque extremamente respeitoso, ele prometeu que nunca faria nada para apressar os sentimentos dela ou para desrespeitar a memória do homem que ela tanto amou. Disse que estava ali apenas para ser o alicerce que ela precisava para reconstruir a própria história, no tempo que fosse necessário. Jamile fechou os olhos ao sentir o toque quente da mão dele, permitindo-se, pela primeira vez, aceitar aquele cuidado sem culpa. A partir daquela conversa no fundo da floricultura, a dinâmica entre os dois alcançou um nível de profundidade muito maior. A jovem parou de se esconder das pessoas e voltou a caminhar pelas ruas de cabeça erguida, ignorando os olhares curiosos. Ela focou toda a sua energia no trabalho com as plantas, aprendendo cada detalhe sobre o cultivo e a venda com a senhora Dalva. As semanas foram passando em um ritmo suave, curando as cicatrizes abertas e trazendo de volta o brilho escuro dos olhos da viúva. O outono chegou à cidade, pintando as ruas de tons amarelados e trazendo um vento frio que convidava ao recolhimento e à reflexão. Quando completou 2 meses exatos de trabalho intenso e muito dedicado,
Jamile recebeu o seu primeiro salário completo das mãos da patroa. O dinheiro não era uma quantia extraordinária, mas para ela representava a materialização do seu esforço, da sua dignidade e do seu suor. Ela segurou as notas de papel com as duas mãos, sentindo uma emoção gigantesca apertar a garganta e umedecer os olhos. Aquele era o passaporte para a sua independência, a prova definitiva de que ela conseguia sobreviver sozinha em um mundo tão difícil. A primeira coisa que ela fez ao sair do serviço foi caminhar até a pousada e procurar Vicente, que lia no salão principal. Se essa força de vontade da Jamile inspira você a nunca desistir das suas próprias lutas, compartilhe este vídeo com alguém especial. Escreva nos comentários uma experiência de superação que marcou a sua vida, pois os seus relatos são a alma da nossa comunidade. Cada história deixada aqui nos comentários é lida com muito carinho e respeito por toda a nossa equipe. A jovem se sentou de frente para o milionário, com um sorriso orgulhoso iluminando todo o rosto cansado pelo dia de trabalho. Ela abriu a bolsa humilde, tirou uma parte do dinheiro que havia recebido e colocou sobre a mesa, empurrando na direção dele. Disse com muita firmeza que aquela era a primeira parcela da dívida que ela tinha com ele pelos dias de hospedagem e alimentação. Vicente olhou para as notas sobre a toalha de mesa, depois olhou para a expressão decidida da mulher que aprendera a admirar profundamente. Ele não recusou o dinheiro com orgulho ferido, pois sabia que aceitar aquele pagamento era a maior demonstração de respeito que poderia dar a ela. O empresário pegou as notas, dobrou com cuidado e guardou no bolso interno do paletó, agradecendo com um aceno nobre de cabeça. Jamile suspirou aliviada, sentindo que um grande peso invisível havia sido retirado dos seus ombros delicados. Em seguida, ela revelou o seu próximo grande passo, dizendo que usaria o restante do dinheiro para alugar uma pequena casa para morar. Explicou que a pousada era maravilhosa e acolhedora, mas que ela sentia uma necessidade urgente de ter o próprio canto e as próprias regras. Precisava de uma pequena cozinha para preparar a sua própria comida e de um quintal modesto para cultivar as mudas que ganhava na floricultura. Vicente sorriu largo, demonstrando uma alegria sincera com a evolução emocional e prática que a jovem estava alcançando. Ele ofereceu ajuda para procurar imóveis pela região no final de semana, garantindo que conhecia bairros tranquilos e seguros para uma mulher solteira. A busca pela casa durou 3 longos dias de caminhadas pelas ruas arborizadas de um bairro mais afastado do centro barulhento. Eles visitaram lugares úmidos, casas apertadas e porões sem ventilação, até que encontraram o lugar perfeito no final de uma rua sem saída. Era uma casinha muito simples, de muros baixos pintados de branco, com janelas de madeira azul e um pequeno pedaço de terra nos fundos. A casa cheirava a limpeza e a recomeço, e a luz do sol da tarde entrava pelas frestas, desenhando sombras bonitas no chão de cimento queimado. Jamile andou pelos cômodos pequenos, imaginando onde colocaria uma cama, onde faria as suas refeições e onde plantaria as suas roseiras. Ela virou para Vicente, que a observava encostado no batente da porta, e disse com os olhos brilhando que aquela seria a sua nova morada. O contrato de aluguel foi assinado no dia seguinte, apenas com as economias dela, sem que o empresário precisasse interferir financeiramente. Ele apenas ajudou a comprar alguns móveis usados em bom estado, carregando tudo no próprio carro para poupar o dinheiro do frete. A mudança aconteceu em um sábado ensolarado e muito fresco, marcando o fim de uma fase de dependência e o início de uma nova era. A senhora Dalva fez questão de presentear a funcionária com vasos de plantas pendentes, panelas antigas e roupas de cama muito bem conservadas. A noite caiu sobre a nova casa de Jamile,
e ela preparou o primeiro jantar na sua própria cozinha, um arroz simples com feijão fresco. Ela convidou Vicente para dividir aquela refeição inaugural, arrumando a pequena mesa da sala com uma toalha bordada à mão que havia comprado. O jantar transcorreu em um clima de muita paz, com risadas soltas e conversas que varavam a noite sem que nenhum dos dois percebesse. Muitas vezes, o luxo não está nas coisas caras, mas na paz de espírito de comer algo simples no lugar que podemos chamar de nosso. Se você concorda com isso, não esqueça de verificar se já deixou o seu curtir e se já está inscrito no nosso canal. Comente aqui embaixo qual foi a primeira coisa que você comprou para a sua primeira casa. Nós adoramos ler essas memórias saudosas. Quando terminaram de comer, os dois foram para o pequeno quintal dos fundos, observando o céu estrelado e sentindo a brisa suave do outono. Vicente olhou para o céu imenso, depois olhou para o rosto sereno de Jamili, iluminado apenas pela luz amarelada que vinha da cozinha. O coração daquele homem de 40 anos, que havia passado tanto tempo endurecido pela perda e pelos negócios, batia em um ritmo novo. Ele quebrou o silêncio dizendo que acompanhá-la nessa jornada de reconstrução havia devolvido a ele uma vontade de viver que estava adormecida. Confessou com a voz rouca que a coragem dela iluminou os cantos mais escuros da sua própria alma, curando dores que ele nem sabia que ainda existiam. Jamile ouviu aquelas palavras preciosas e sentiu as mãos suarem, tomada por um sentimento profundo de reciprocidade e de afeto puro. Ela deu um passo na direção dele, encurtando a distância física que eles haviam mantido de forma tão rigorosa e respeitosa durante todos aqueles meses. Ela agradeceu por ele nunca ter desistido dela, por ter sido o porto seguro quando o mundo inteiro pareceu desabar sobre a sua cabeça. Os olhares se prenderam de uma maneira intensa, revelando vontades contidas e um amor maduro que havia nascido no meio da dor mais profunda. Vicente levantou a mão devagar, tocou o rosto dela com uma delicadeza extrema e perguntou se poderia beijá-la. A jovem viúva não sentiu culpa, não sentiu medo e não ouviu as vozes cruéis do passado na sua mente castigada. Ela apenas fechou os olhos e balançou a cabeça de forma afirmativa, entregando o seu coração a uma nova chance de ser amada. O beijo foi suave, carregado de um respeito imenso e de uma emoção acumulada que transbordou na forma de um abraço apertado. Eles ficaram ali, no meio do quintal simples, segurando um ao outro como duas âncoras que finalmente encontram um fundo firme para descansar. Naquele exato momento, Jamile soube que a tempestade havia passado definitivamente e que os dias de humilhação não voltariam nunca mais. Mas, para que o passado ficasse totalmente no seu devido lugar, ela precisava enfrentar um último fantasma que ainda rondava a sua consciência. Na manhã do dia seguinte, um domingo silencioso e frio, ela acordou muito cedo e tomou uma decisão firme que mudaria tudo. Ela vestiu roupas escuras e discretas, comprou um buquê de margaridas brancas na floricultura e caminhou sozinha até o cemitério municipal. Os passos dela pelas alamedas de pedras eram calmos e desprovidos daquele desespero cortante que ela sentia nos primeiros dias de luto. Ela parou em frente ao túmulo simples do falecido marido, observando a placa de mármore com o nome dele gravado em letras douradas. Inscreva-se no canal para não perder o desenrolar final dessa história que prova que o amor sempre encontra um caminho para curar. Ative o sino das notificações e deixe a sua curtida para ajudar o nosso trabalho a crescer e a alcançar mais pessoas que buscam esperança. Compartilhe também com a sua família e amigos, espalhando mensagens de reconstrução e de paz de espírito. Jamile se ajoelhou no chão de terra seca, limpou algumas folhas mortas que cobriam a lápide e ajeitou as margaridas frescas com muito carinho.
Ela não chorou de tristeza. As lágrimas que molharam o rosto dela eram de saudade mansa e de muita gratidão pelo tempo que viveram juntos. Em uma conversa silenciosa, ela contou a ele tudo o que havia passado, as dores, a expulsão cruel e a forma como conseguiu se reerguer com honra. Pediu a bênção dele para seguir em frente, afirmando que a lembrança do amor deles estaria para sempre guardada em um lugar especial. Ela se despediu com um sorriso sereno, sentindo que a alma dele descansava em paz e que ela finalmente estava livre para viver a sua nova vida. Ao sair do cemitério, ela se deparou com uma figura parada ao lado do grande portão de ferro enferrujado da entrada principal. Era Vicente, encostado na porta do carro luxuoso, com as mãos cruzadas e uma postura de paciência infinita, esperando por ela. Ele não invadiu o momento de despedida, apenas fez questão de estar ali na saída para garantir que ela não voltaria sozinha para casa. A jovem correu na direção dele, jogando-se nos braços fortes do empresário, sentindo o alívio tomar conta de cada célula do seu corpo. A vida, com todas as suas curvas inesperadas, havia fechado um ciclo de dor e aberto uma nova porta repleta de luz e de muito afeto. O abraço apertado no portão de ferro enferrujado do cemitério durou muitos e muitos minutos, blindado contra o vento frio daquela manhã. Jamile afundou o rosto no tecido grosso do casaco de Vicente, fechando os olhos com uma força que beirava a exaustão. Ela sentia o cheiro de segurança e de proteção que aquele homem maduro sempre transmitia sem precisar dizer absolutamente nada. As últimas lágrimas de um ciclo inteiro de dor e de culpa desceram pelo rosto dela, molhando a roupa escura do empresário. Era como se todo o peso do luto, da expulsão e das humilhações estivesse finalmente escorrendo para a terra seca do chão. Vicente não fez perguntas e não tentou apressar o choro contido que ainda sacudia os ombros delicados da mulher que ele amava. Ele possuía a sabedoria dos anos vividos e sabia que algumas despedidas precisam de tempo e de muito silêncio para se completarem. As mãos grandes e firmes dele apenas acariciavam os cabelos escuros da jovem, em um movimento repetitivo e extremamente calmante. Aos poucos, a respiração ofegante e irregular de Jamile foi encontrando o seu próprio eixo de equilíbrio. Ela começou a respirar no mesmo ritmo tranquilo do coração do homem que a sustentava ali na calçada de pedras irregulares. Quando ela finalmente levantou o rosto, os olhos escuros ainda estavam vermelhos, mas carregavam um brilho inédito de paz absoluta. Ela sorriu de forma tímida, pedindo desculpas por ter molhado o casaco caro dele com as suas lágrimas de despedida. Ele sorriu de volta, balançou a cabeça negativamente e disse que aquele era o choro mais bonito e necessário que ele já havia presenciado. Os dois caminharam devagar até o carro estacionado na sombra de uma árvore grande, de mãos dadas, sem se importar com quem pudesse olhar. A porta do veículo se fechou com aquele som suave e abafado, deixando o barulho da rua e as tristezas do passado do lado de fora. O caminho de volta para a pequena casa alugada foi feito em uma tranquilidade que chegava a aquecer a alma de ambos. O rádio tocava uma música instrumental muito baixa, preenchendo o espaço vazio com notas suaves de um piano melancólico. Jamile olhava pela janela do carona, observando as ruas da cidade passarem, mas agora ela enxergava o mundo com lentes totalmente novas. A culpa de sobreviver ao próprio marido não morava mais no peito dela, dando lugar a uma gratidão imensa por estar viva. Ela havia compreendido que honrar a memória de quem partiu não significa morrer junto, mas sim viver com o dobro de intensidade e de propósito. Muitas vezes, a culpa nos impede de enxergar os presentes maravilhosos que a vida coloca no nosso caminho logo após uma grande tempestade.
Se você já conseguiu vencer a culpa de ser feliz de novo, deixe o seu curtir neste vídeo para espalhar essa luz. Aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque a sua companhia é o que dá sentido a todo o nosso trabalho. Ao chegarem na frente da casa de muros brancos e janelas azuis, Vicente desligou o motor, mas não fez menção de descer do veículo imediatamente. Ele virou o corpo na direção dela, com uma expressão um pouco mais séria, carregada de um afeto que ele não tentava mais esconder. Ele pegou as duas mãos femininas, calejadas pelo trabalho na terra, e as segurou entre as suas, beijando as pontas dos dedos dela com reverência. Com a voz rouca e muito calma, o empresário de 40 anos confessou que a vida dele havia ganhado um colorido diferente desde que a conheceu. Ele reafirmou que não tinha pressa nenhuma, que a esperaria o tempo que fosse necessário, mas que o coração dele já pertencia inteiramente a ela. A jovem viúva sentiu o rosto esquentar com aquela declaração tão pura, tão despida de jogos ou de vaidades mundanas. Ela olhou no fundo dos olhos castanhos de Vicente e viu apenas a verdade de um homem que também conhecia os atalhos do sofrimento. Com muita suavidade, Jamile respondeu que o tempo da espera havia acabado ali mesmo, naquela manhã fria de domingo. Ela disse que estava pronta para caminhar ao lado dele, não mais como uma pessoa que precisava ser salva, mas como uma mulher inteira. O sorriso que iluminou o rosto de Vicente foi tão grande e verdadeiro que apagou qualquer rastro de cansaço que os anos de solidão lhe trouxeram. Os meses seguintes foram um verdadeiro renascimento para a jovem que antes não tinha um único teto para chamar de seu. A rotina na floricultura da senhora Dalva continuava preenchendo as manhãs e as tardes de Jamile com muita alegria e aromas de terra fresca. Ela aprendeu a fazer arranjos de flores muito sofisticados, misturando cores e texturas com uma sensibilidade que encantava todos os clientes. A velha senhora via na jovem uma verdadeira sucessora, alguém que amava as plantas com a mesma devoção que ela cultivou durante décadas. O salário da moça aumentou gradativamente, permitindo que ela decorasse a sua pequena casa alugada com muito capricho e coisas simples. O relacionamento com Vicente crescia de forma orgânica, sem atropelar as fases naturais que um amor maduro exige para criar raízes firmes. Ele não a cobria de presentes caros ou joias exageradas, porque entendia perfeitamente que o luxo ostensivo a deixava muito desconfortável. Em vez disso, ele aparecia na floricultura com sementes raras de flores exóticas que ele mandava trazer de outras cidades apenas para vê-la sorrir. Eles passavam os finais de semana juntos, cozinhando na pequena cozinha da casa de muros brancos ou caminhando por parques tranquilos. A diferença de idade e de classe social, que poderia ser um abismo para muitos, era apenas um detalhe minúsculo na convivência harmoniosa dos dois. As cicatrizes da vida podem nos deixar mais desconfiados, mas elas também nos ensinam a valorizar os amores que chegam sem fazer barulho. Escreva aqui nos comentários se você concorda que os melhores relacionamentos são aqueles baseados na paz e na simplicidade do dia a dia. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que é o seu porto seguro, para que ela saiba o quanto a presença dela é importante para você. O empresário, que antes vivia mergulhado em planilhas financeiras e reuniões tensas, começou a mudar os próprios horários de trabalho. Ele delegou funções importantes na sua empresa, percebendo que nenhum dinheiro do mundo comprava as tardes de domingo ao lado da mulher amada. Jamile trouxe para a vida dele a simplicidade de sentar em uma cadeira de balanço e apenas observar a chuva caindo no quintal de terra batida. Ela ensinou a ele que a felicidade verdadeira não está guardada em cofres de aço, mas sim no cheiro do café coado na hora e no pão quente.
Eles curavam as feridas um do outro em silêncio, construindo uma ponte de afeto inabalável sobre os escombros dos seus passados dolorosos. Porém, o destino tem maneiras muito curiosas de testar a nossa evolução espiritual e a verdadeira capacidade de perdoar as ofensas. O perdão não é esquecer o que aconteceu, mas sim decidir que a mágoa não vai mais ditar as regras do seu futuro e do seu coração. Faltava pouco menos de um mês para o final daquele ano de tantas reviravoltas, e o clima de festa já começava a enfeitar as ruas da cidade. A floricultura estava extremamente movimentada, com pedidos intermináveis de arranjos vermelhos, laços dourados e guirlandas de pinheiro fresco. Jamile estava no balcão principal, atendendo os clientes com um sorriso gentil e embrulhando vasos com papéis celofanes brilhantes. Foi no meio de uma tarde muito quente de dezembro que o sino da porta de vidro tocou, anunciando a entrada de mais uma pessoa na loja. A jovem viúva não levantou os olhos imediatamente, pois estava terminando de amarrar uma fita de cetim em um lindo buquê de rosas brancas. Ela deu as boas-vindas com a sua voz suave e costumeira, perguntando em que poderia ajudar o cliente que acabara de entrar. Mas não houve resposta, apenas o som de uma respiração pesada e passos arrastados que pararam bem em frente ao balcão de madeira antiga. Quando Jamile finalmente levantou a cabeça, o mundo pareceu parar de girar por um segundo infinito e o ar sumiu dos seus pulmões. Do outro lado do balcão, com uma aparência completamente envelhecida e roupas muito gastas, estava a sua antiga sogra. A mulher que havia a expulsado de casa no momento de maior dor, agora parecia apenas uma sombra assustada da pessoa arrogante de antes. Os cabelos da senhora estavam desgrenhados, as marcas de expressão no rosto estavam profundas como vales de amargura e tristeza pura. Ela carregava uma sacola plástica amassada nas mãos e mantinha os olhos baixos, fugindo do olhar surpreso e assustado da nora que havia humilhado. O silêncio que se instalou entre as duas era ensurdecedor, abafando até mesmo o barulho agradável do trânsito na rua lá fora. A raiva, o desespero e a vergonha são sentimentos que destroem primeiro o coração de quem os carrega, antes de atingir qualquer outra pessoa. Deixe aqui nos comentários de qual estado brasileiro você está acompanhando este momento de tensão e como você agiria no lugar da Jamile. Nós amamos saber a opinião sincera de vocês, pois cada comentário enriquece as nossas histórias e nos aproxima ainda mais. A primeira reação da jovem viúva foi dar um passo para trás, sentindo o coração bater descompassado contra as costelas, em um misto de medo e choque. As lembranças da porta batendo na sua cara e da noite fria em que foi jogada na rua invadiram a sua mente como uma enxurrada de memórias ruins. Mas, ao olhar com mais atenção para a figura encolhida e miserável à sua frente, a raiva que ela esperava sentir simplesmente não apareceu. O que surgiu no peito de Jamile foi uma piedade profunda, um sentimento genuíno de compaixão por uma alma tão destruída pelas próprias escolhas. Ela respirou muito fundo, apoiou as duas mãos na borda do balcão de madeira para disfarçar o tremor e perguntou, com educação, o que a senhora desejava. A mulher mais velha levantou os olhos cheios de lágrimas, revelando uma vergonha que esmagava o seu peito doente e cansado da vida. Com a voz falha e quase inaudível, a sogra revelou que havia perdido a casa, antiga por causa de dívidas de impostos acumulados durante anos. Contou que havia confiado nas pessoas erradas, parentes distantes que sumiram com o pouco dinheiro que ela guardava após a morte do filho. Agora, ela estava morando de favor em um quartinho nos fundos da casa de uma vizinha de bom coração, limpando o chão para conseguir comer.
A mulher engoliu o choro e confessou que havia descoberto o paradeiro de Jamile através da mesma vizinha fofoqueira que causou confusão meses atrás. Ela disse que não estava ali para pedir dinheiro, abrigo ou qualquer tipo de ajuda financeira, pois sabia que não merecia absolutamente nada da nora. A sogra afirmou que o único motivo de ter caminhado tanto até o centro da cidade era pedir perdão por toda a crueldade que havia cometido. Explicou que a vida havia cobrado um preço muito alto pela sua arrogância e pelo ódio gratuito que despejou sobre a esposa amada do seu próprio filho. Disse que não conseguia dormir à noite, assombrada pela imagem da jovem chorando na calçada de terra com uma simples sacola de roupas na mão. A senhora implorou que Jamile a perdoasse, não para aliviar a própria culpa, mas porque finalmente entendia que a jovem era a única pessoa de coração puro daquela família. Ouvir aquelas palavras de rendição total causou um turbilhão de emoções contraditórias na mente sempre calma e organizada de Jamile. Ela poderia facilmente gritar, poderia mandar a mulher sair da loja e jogar na cara dela todo o sofrimento e a fome que passou nas ruas escuras. Mas o ódio é um veneno que bebemos esperando que a outra pessoa morra. E a jovem viúva se recusava a envenenar a sua nova vida de paz. Ela deu a volta no balcão de madeira lentamente, parando a poucos centímetros da mulher que havia sido o seu maior pesadelo durante anos. Jamile olhou profundamente nos olhos fundos da senhora e, com uma voz firme e muito compassiva, disse que o perdão já estava concedido. A força de perdoar não significa fraqueza. Muito pelo contrário, é a maior prova de que o mal que nos fizeram não conseguiu corromper a nossa essência. Curta este vídeo se você acha que Jamile tomou a decisão correta e demonstrou uma superioridade de espírito impressionante. Não se esqueça de ativar o sininho para receber mais histórias sobre o verdadeiro significado de ser uma pessoa de caráter. A jovem explicou que não guardava mágoas ativas, porque a vida havia se encarregado de ensiná-la que a luz sempre vence a escuridão no final das contas. Ela afirmou que desejava paz para o coração atormentado da sogra, mas deixou muito claro, de forma madura, que os caminhos delas continuariam separados. O perdão libera a alma, mas não obriga a convivência com quem nos machucou de forma tão profunda e irresponsável no passado. Jamile pegou o buquê de rosas brancas que havia acabado de amarrar e entregou nas mãos trêmulas da mulher mais velha como um símbolo físico de paz. A senhora apertou as flores contra o peito sujo, chorou um pranto doloroso de agradecimento, virou as costas e saiu da floricultura para nunca mais voltar. O som do sino da porta marcava o fim absoluto de qualquer pendência emocional que Jamile ainda tivesse com a sua antiga realidade sofrida. Ela encostou a cabeça no vidro frio da vitrine, fechou os olhos e respirou um ar que parecia mais leve e mais limpo do que em toda a sua vida. O ciclo estava irremediavelmente encerrado, sem deixar feridas abertas, sem deixar raivas escondidas debaixo do tapete da consciência. Quando Vicente passou na loja para buscá-la no final do expediente, ele notou que havia uma luz diferente ao redor da mulher que ele amava. Ela não esperou que ele perguntasse nada, apenas contou sobre o encontro inesperado enquanto eles caminhavam de mãos dadas pela calçada de pedras. O empresário ouviu a história com uma admiração calada, que beirava a mais pura reverência e respeito absoluto. Ele apertou a mão dela com mais força e disse que a cada dia se surpreendia mais com o tamanho da grandeza moral que morava naquele corpo tão frágil. Vicente confessou que ele mesmo ainda lutava para perdoar algumas pessoas do seu próprio passado e que ela era a sua maior e melhor professora. Eles foram jantar em um restaurante simples do bairro, comendo pizzas e dando risadas soltas sobre os tropeços e os acertos imprevisíveis do destino.
O peso do passado finalmente havia escorrido pelos ralos da vida, abrindo um espaço imenso para a construção de novas memórias muito mais felizes. O tempo não tem o poder de curar todas as coisas sozinho, mas ele nos dá a perspectiva necessária para entendermos o porquê de cada dor que suportamos. O ano novo chegou trazendo chuvas de verão e lavando as calçadas de toda a cidade com uma água morna e abençoada pelos céus. Na primeira semana de janeiro, Vicente convidou Jamile para fazer uma pequena viagem até o terreno antigo que ele havia ido visitar no dia em que a conheceu. Eles entraram no carro espaçoso e refizeram o exato caminho daquela tarde dolorosa e fatídica, passando pelas ruas de terra e pelas casas humildes do bairro distante. A jovem viúva não sentiu medo ao rever aquelas paisagens rústicas, pois a dor não morava mais naquelas calçadas irregulares. Quando chegaram no terreno vazio, que ficava no alto de uma pequena colina com vista para a cidade, o empresário desligou o motor com calma. Ele desceu do carro, abriu a porta para ela e a guiou até o centro do lote coberto por um gramado verde muito bem cuidado e aparado. O vento brincava com os cabelos dela, enquanto ela olhava maravilhada para o horizonte avermelhado do final da tarde ensolarada. Vicente tirou uma chave prateada do bolso do paletó e colocou na palma da mão da mulher que havia reconstruído o seu mundo particular. Ele revelou que havia comprado aquele pedaço de terra meses atrás e que pretendia construir uma casa grande ali, com um quintal gigante para ela plantar todas as flores do mundo. Nossas escolhas determinam a cor do nosso futuro, e o perdão sempre pinta os nossos dias com as tintas mais bonitas da paz interior. Se você gostou de acompanhar essa jornada inesquecível, se inscreva agora mesmo no nosso canal para não perder as próximas narrativas emocionantes. Deixe o seu curtir, ative o sino e mande esse vídeo no grupo da família para semear histórias de amor e de respeito. Ele olhou fundo nos olhos marejados de Jamile e pediu, com a voz embargada pela emoção contida, que ela fosse a companheira dele para o resto dos seus dias. Não houve anéis de diamantes caríssimos ou grandes pedidos de joelhos no chão, porque a grandeza daquele amor não precisava de exibições teatrais para ser real. Apenas havia a promessa honesta de um homem bom e a aceitação inteira de uma mulher que aprendeu a juntar os próprios cacos com muita dignidade. Jamile fechou as mãos sobre a chave prateada, encostou a testa no ombro forte de Vicente e sorriu de olhos fechados, sentindo o cheiro da grama fresca misturado ao perfume dele. Ela respondeu que construiria a casa mais florida e feliz do mundo ao lado dele, fincando raízes profundas em um solo de confiança e de respeito mútuo. E foi assim, no meio de um terreno vazio que antes representava o descaso e a pobreza, que eles selaram o destino um do outro para a vida toda. As coisas difíceis que enfrentamos não são castigos de um universo zangado, mas sim as lições exatas que precisamos para valorizar as grandes bênçãos que estão por vir. Jamile perdeu uma casa fria onde morava o desprezo de uma sogra cruel, mas a vida encarregou-se de lhe dar um lar inteiro e repleto de afeto maduro. A dor do luto não desapareceu como num passe de mágica ignorante, mas se transformou em uma cicatriz de saudade suportável que não a impedia mais de sorrir e de amar. Eles caminharam de volta para o carro, observando as primeiras estrelas brilharem no céu imenso de um ano novo que prometia ser o melhor de todos. O sol se escondeu totalmente atrás dos prédios altos da cidade, e as luzes amarelas dos postes começaram a iluminar o caminho de volta para casa. A sacola velha de pano com roupas sujas, que um dia representou todo o desespero e a humilhação do mundo, agora era apenas uma vaga lembrança esquecida no tempo.
A história de Jamile e Vicente nos lembra todos os dias de que as segundas chances existem e estão reservadas para aqueles que não deixam o coração endurecer diante do mal. Nunca desista de caminhar e de acreditar, porque o resgate da sua alma pode estar te esperando na próxima esquina da vida, debaixo da sombra de uma árvore qualquer. A vida é uma tecelã sábia, que junta fios soltos e dolorosos para criar a tapeçaria mais linda de amor e de superação. Gostaria muito de saber o que você achou das escolhas da nossa protagonista e se você já precisou perdoar alguém que não merecia o seu perdão, apenas para ter paz. Escreva a sua resposta nos comentários, deixe o seu curtir e não esqueça de compartilhar esta emoção. Até a próxima história, fique com Deus e não perca a esperança.